Fala galera, boa de capoeira, tudo bem? Boa noite. Hoje, 1º de março de 2023, estamos aqui em São Paulo para poder fazer essa live através dessa ferramenta maravilhosa que é o Instagram, né, de fomento digital, enfim. Vamos aproveitando aí para poder aproximar quem está distante, e isso é muito bacana. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com o mestre Evandro Fumacinha, ele que é um capoeirista que eu tive o prazer de conhecer no Rio de Janeiro, especialmente na cidade de Petrópolis, e trabalha hoje com a inclusão através da capoeira. É o que ele tem aí como missão de vida. Eu acho que vai ser muito bacana para todos nós poder ouvir a sua história, os seus relatos e entender um pouco de como é que funciona realmente na prática esse tipo de trabalho, quais são as ações, como fazer a inclusão, como promover, como exercitar no dia a dia esse tipo de desejo e trabalho que é muito sério e muito importante, principalmente para quem recebe, tá ok? Então fiquem à vontade, aproveita para compartilhar aí com seus amigos, clica aqui no aviãozinho e manda para mais pessoas essa live para que a gente possa ter ainda mais uma audiência merecida. E para aqueles que não puderem assistir agora, a gente vai deixar essa live salva e vocês vão poder acompanhar, né, mais tarde, amanhã, o dia que você quiser. Tá legal? Então sejam bem-vindos à live Inclusão através da Capoeira. Nosso convidado especial, que eu já vou chamar, que eu já vi que ele está por aqui, é o mestre Evandro Fumacinha. Mestre, se eu tiver por aqui, só dá um oi para facilitar a conexão contigo. E fiquem à vontade para mandar suas perguntas, as suas dúvidas, ok? Ouvindo bem, dá um joinha, tá bom? Boa noite, Tucano. Fala, meu mestre, como é que tá o senhor? Vamos lá, Tudo bem? quanto tempo que a gente não se vê, que saudade de você, meu camarada. É, faz tempo. Mas tava falando agora há pouco pro pessoal, ainda bem que a gente tem essa ferramenta digital, né? Que a gente consegue se Né? aproximar, pelo menos Isso. geograficamente, fica mais próximo, frente a frente. É porque a gente, né, o mundo faz com que a gente se afaste, cada um está fazendo uma coisa em um determinado momento da vida e tal, aí Exato. a gente acaba se afastando. Mas graças a Deus que a gente fez uma amizade boa lá atrás, por respeito, né? É, e, e continuou, né? Isso é que é o mais importante. O capoeiro, o Exatamente. mais legal disso é que é a amizade, né, que a gente constrói durante esses anos todos aí, né? É o carinho, o respeito, né? A empatia, a reciprocidade, a convergência de valores. Eu acho que tudo É. isso facilita para a gente estar aqui agora Sim, nesse bate-papo. sim, isso Mestre, aí. quem é o mestre Evandro Fumacinha? Da onde que ele fala? Quando que começou a capoeira? Conta um pouquinho para nós Então, da sua história. vamos fazer um pequeno resumo aqui. Eu comecei nos anos 80, menino, né? Comecei na época era o Grupo Senzala, né? A gente éramos todos do Grupo Senzala. Depois a gente ficou. O primeiro professor que eu dei umas pernadas primeiro foi o Camiseta. O Camiseta, irmão de camisa, veio para Petrópolis para fazer faculdade de educação física. E aí ele ficou um tempo perto da minha casa, num hotel, né, que era perto da minha casa. Minha primeira gingada foi com ele. Aí ginguei um pouco, mas logo ele se mudou para o Rio, e aí eu continuei treinando aqui, na época que tinha o Fuê, eu treinei um tempo com ele. Aí depois eu senti uma necessidade maior de buscar outras coisas, eu fui para o Rio, aí morei no Rio 5 anos, treinando comércio de camisa, aí fiquei lá 5 anos,
morando no Rio para treinar, né, para melhorar. E depois voltei para Petrópolis para dar aula, né? Aí nós ficamos, então eu passei por processo do Grupo Senzala, depois a gente foi capoeira arte durante um tempinho, aí depois nós fomos abadar capoeira, aí por onde eu fiquei por lá por mais de 20 anos, eu acho que eu fiquei lá uns 24 anos, depois eu saí, fui seguir meu caminho, né? E hoje eu estou no Capoeira do Mestre Capixaba, entendeu? Já estou lá há uns 10 anos, né? E foi lá na Abadá que a gente se conheceu, né? Que eu vi você chegar, vi você se destacar, né? Eu torcia, ia lá, você é um cara extraordinário na capoeira. Então a minha história é essa, na capoeira, né? Então eu venho desde os anos 80, né? Então acompanho essa trajetória toda aí da capoeira, aí, essa história toda, vem pegando essa mudança toda da capoeira, porque a capoeira vem, né, evoluindo, não é mudando, ela vem evoluindo, né? E é importante a gente estar acompanhando essa evolução da capoeira, né? Então, estou nesses anos todos aí nessa luta, então passei por esses processos todos aí, passei pelo processo da capoeira muito violenta, que era aquelas rodas, né, era muito violento, depois a gente passou por um processo dos campeonatos de capoeira, né? Quando começou os campeonatos, jogos, essas coisas todas e tal. Então, vem passando por esse processo todo e eu venho acompanhando esse processo todo da capoeira. A minha entrada para trabalhar com pessoa com deficiência foi... Eu tenho 14 anos trabalhando com isso, né? Porque eu vi a necessidade de ajudar algumas pessoas, né? De ajudar, porque a capoeira, eu estava vendo que a capoeira, ela estava muito no alto rendimento, que é interessante, que é muito legal isso e tal, mas quando eu comecei a capoeira, você chegava na capoeira, você tinha lá as pessoas iniciando com 40, com 50, com 60 anos, tinha os jovens também, mas a gente tinha muito iniciante com 30, 35, 40, que de um tempo para trás isso parece que começou a sumir da capoeira. Só entrava para fazer a capoeira o jovem. E aí eu senti a necessidade de preciso fazer um projeto que eu consiga atrair essas pessoas para voltar para a capoeira. Então eu comecei a trabalhar com terceira idade e tal. Aí depois eu tive um chamado, que eu passei em frente a uma escola para pessoa com deficiência, e eu tinha feito uma apresentação lá, uns 3 ou 4 anos atrás. As crianças e as pessoas com deficiência que estavam lá me conheceram. Oi, tia, eu tio da capoeira. Pô, 3 anos, meu Deus. Aquele foi um chamado para mim. Eu entrei naquela escola e comecei a fazer um trabalho voluntário. Comecei lá a fazer meu trabalho voluntário lá nessa escola. E comecei com 10 alunos, 15, 20. Quando eu vi, eu estava com a escola inteira trabalhando. Um trabalho voluntário, né? O trabalho foi gratuito, porque eu também eu não poderia apresentar um projeto na prefeitura daqui, né? No caso, que ainda não tinha acontecido, que eu não sabia se ia dar resultado, né? Então, eu fui me aperfeiçoando, entrando naquele projeto ali, aí fui buscar, fui estudar, fui procurar onde é que eu encontrava trabalhos com pessoas com deficiência, fui me especializar, fui ver palestras, fui ter alguns livros que eu peguei para ler, conversava com um, conversava com outro, assistia às aulas das pessoas que já estavam há bastante tempo com isso. Então, essa que foi a minha introdução com a pessoa com deficiência. Um pouco da minha história, né, na capoeira. Se a gente for ficar falando aqui de tudo, né? Bacana. Mas é mais um resumo assim, pequeno de como eu comecei de lá de trás e como eu entrei para trabalhar com pessoas com deficiência. Você acha, então, que na época que você começou capoeira, tinha muito mais essa preocupação social do que em alguns momentos nos dias de hoje? Sim, sim. Eu comecei nos anos 80 e... As pessoas eram mais... Os professores, os mestres eram mais solidários em relação a isso? Eram mais solidários, muito mais solidários.
era muito social, né? Era mais preocupado com o bem da pessoa, com o bem-estar da pessoa. Eu sinto que hoje existe, eu acho que tudo tem que ter um alto rendimento na capoeira, é óbvio que tem que ter. Mas tem aquelas pessoas que não querem estar ali com o alto rendimento. Hoje eu tenho alunos, eu tenho alunos aqui de 62 anos de idade que vêm fazer aula e tal, e aquilo é prazeroso para ele. Mas ele não quer ser campeão de mais nada, porque ele, entendeu? Ele quer estar no meio, ele quer estar ali. E a capoeira do alto rendimento, ela é muito boa, fez muito benefício para a capoeira, mas ela promoveu um pouco a exclusão de algumas pessoas. Entendeu? Porque o cara olhava assim, ele chegava para treinar, e olhava assim, olhava tocando o preto, jogando o quê? Vamos embora. Vou voltar aqui, não, eu quero só ficar aqui treinando, eu quero fazer parte do bolo e tal, ficar aqui, fazer meu joguinho aqui. Aí viu tocando preto, jogando, o cara falava, vou fazer um esporte. Entendeu? Vou fazer outra coisa que me aceite. Então a capoeira, um pouco, essa é a minha maneira de pensar, ela excluiu um pouco. Agora, está havendo agora um resgate de várias pessoas que começaram a pensar, né, os mestres começaram a pensar que ela tem que resgatar, ela tem que incluir, ela não pode excluir, entendeu? Porque ela vai ter aquela pessoa que vem para capoeira, para jogar capoeira, mas que ele não tem uma condição física legal, mas ele nunca vai fazer uma descida básica legal. Mas ele pode adaptar essa descida básica para ele fazer. Não é isso? Não é isso? Né? É isso mesmo. Ele nunca vai fazer um salto mortal, mas ele pode fazer um AU. Né? Ele nunca vai fazer um S dobrado, mas ele pode fazer, ele vai dar o jeito dele. Então, a capoeira tem espaço para tudo isso. Né? Então, o meu projeto surgiu, eu também, no começo, não era nem só a inclusão da pessoa com deficiência, era mais a inclusão dos excluídos, das pessoas que estão. Né? Então, é mais ou menos isso que eu trouxe. Entendi. Essa capoeira precisa incluir. Ela precisa incluir, realmente incluir, não excluir. Entendeu? Entendi. Até porque, Tucano, às vezes você, que é o professor, está querendo que o aluno dê 100% dele e achando que ele só está dando 100%. Mas, às vezes, querendo 100% do aluno e ele está dando 10%. Às vezes, esse cara ele pode me dar 100%, mas às vezes aquele 10% dele é o 100% dele. E às vezes a gente não entende isso. Né? Que ele está ali no máximo e você quer mais. Mas ele está no máximo. Então a capoeira, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado para não espantar as pessoas, para não excluir. A gente tem que tentar incluir. Entendi. Mestre, achei muito bacana o que você falou que a gente comentou, né, sobre a época passada, né, nos anos 80, 90, que existiam também muitos projetos. Eu lembro do Rio Esportes, que tinha um projeto, Capoeirança, né, Capoeirança que tinha, que era a esperança na criança através da capoeira. Então eu acho muito bacana isso, né? E claro que por uma questão mercadológica e industrial, que também adentrou nessa capoeira, nessa criação de grupos, a necessidade de ter grupos ou não. E hoje a gente está vendo que as pessoas estão amadurecendo também nesse ponto, né? Que não é tão importante assim como era para nós naquela época. Ou seja, cada época tem a sua importância. Sim. Eu queria dizer assim, hoje, para as pessoas que querem fazer um trabalho social, quais os desafios? Você tem pessoas que têm perguntado para você quais os desafios para se começar um trabalho social através da capoeira, que possa incluir realmente as pessoas? Então, eu acho que o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: a primeira coisa, ele tem que pensar, quando ele vai fazer um projeto social, o projeto tem que ser social, não pessoal. E na maioria, eles procuram fazer um projeto pessoal e não social, entendeu? Vê se você vai me entender. Às vezes o cara ele vai para uma comunidade para dar aula porque ele está precisando de aluno. Entendeu? Eu estou sem aluno, eu vou para aquela comunidade ali que eu vou ganhar ali nos alunos e tal. Ele está ajudando, mas o projeto é mais pessoal do que social, você está entendendo?
Entendi. Entendeu? Agora, é diferente quando você vai para uma comunidade para montar um projeto social, que pode trazer benefício para o seu pessoal. Entendeu? Então, quem vai fazer projeto social, o principal que ele tem que pensar é no social. Primeiro eu vou pensar no social, que eu posso tirar benefício do meu pessoal, para mim, né? Só que a maioria pensa, opa, estou sem aluno, vou para a comunidade. Vou na comunidade, vou fazer um projeto, vou botar 50 crianças, vou botar isso, vou botar adolescente, vou botar adulto, tal. Eu me graduo, eu chego na academia, eu falo com o meu professor, levo ele lá, e quero que aquele criança treine, tal. Só que isso, muitos se iludem com isso, porque esse tipo de projeto, os alunos que ele vai achar lá na comunidade com mais potencial, o Tucano, são os primeiros que vão sair. Entendeu? São os primeiros que vão sair. Porque aqueles meninos que estão ali na comunidade ali, que tem potencial para capoeira, ele tem potencial para o jiu-jitsu, ele tem potencial para o judô, ele tem potencial para o skate, ele tem potencial para corrida, ele tem potencial para tudo. Ele não só tem potencial para capoeira. Entendeu? E ele é oferecido um monte de coisa, né? E aí ele pega, e aí que ele sai. Então, muitos projetos começam muito bem, com 50 alunos, 60, 100 alunos, e passa 6 meses, você vai lá, tem 10 alunos. Por quê? Porque geralmente quem foi oferecer, ele pensou no pessoal, ele não pensou no social. Então ele chegou lá, ele pegou logo os bons alunos, opa, quero logo treinar essa turma aqui, que esse vai ser um bom aluno, e tal, esse aqui, tal. E esse aluno que ele vê que não vai dar muito rendimento, ele já deixa de lado. Sendo que esse aluno que não vai dar muito rendimento é o que vai ficar com ele. Entendeu? Entendi. Então as pessoas confundem esse negócio de um projeto social com o pessoal. Entendeu? Uhum. E a dica que eu dou é, quando for fazer projeto em comunidade social, pensa primeiro no social. Pensa primeiro na contribuição que ele pode estar dando para a comunidade, ali para as crianças, para tirar da droga, para aplicar a cultura, para botar eles num caminho certo, que daí vai sair aluno para ele. Só agora ele não pode inverter o processo. E muitos invertem o processo. Está pensando no aluno em vez de pensando no social. Aí que eu digo que vira um projeto pessoal. Entendeu? Pessoal, bacana, que legal. Eu acho que essa sua fala é muito positiva, porque eu também converso com muitas pessoas em relação a isso e eu observo que tudo vai voltando mais para o pessoal do que o social, né? Então vai virando um clichê, tipo, eu tenho um trabalhinho social, eu faço bem, né? Eu também contribuo. E aí eu vou tendo como resultado que não existe inclusão. Quando você leva tudo muito por pessoal, a inclusão não acontece, porque Acontece. porque você não tem um diálogo com aquela realidade social que aquele ambiente proporciona para quem vive naquela localidade, seja uma comunidade, seja um bairro, seja a favela, onde for, entendeu? Tanto para a criança como para o idoso, enfim. Então eu não vejo Isso. essa inclusão, eu vejo só o discurso, né? Mas na prática é muito difícil. Então, como a gente não consegue ver na prática, e você falou uma das coisas que eu acho que é muito bacana, que é essa questão do pessoal, eu acho que além do pessoal, falta também a percepção, o olhar, né, a humildade de ver o que aquela comunidade realmente precisa, se já tem um agente social lá, se já tem uma entidade que faz alguma coisa, né, se já tem especialistas no assunto, vamos dizer assim, para que eu possa apresentar o meu projeto, né, para contribuir com aquela ação social que já existe. E aí sim, através da capoeira, fortalecer essa inclusão. Isso. Aí você está trabalhando no social, né? Se juntar com outras perspectivas, com outras realidades, para botar o seu projeto. Você encaixar o seu projeto numa coisa que possa fazer o social, não é? Perfeito, bacana. Mestre, o que é a inclusão social na sua experiência hoje de
12 anos à frente desses trabalhos? Como é que o senhor vê a tua ação social, a tua inclusão, o teu aprendizado, o retorno que essas pessoas têm te dado, né? O que é Então, inclusão social para você? então, na verdade é o seguinte, né? Hoje eu trabalho em escola, aqui na minha cidade eu sou um dos pioneiros a trabalhar com escola, né? Tanto escola pública como escola privada, né? E eu que abri essa porta, hoje tem, pelo menos aqui na minha cidade, eu que abri essa porta nas escolas particulares e nas escolas públicas, né? Então, hoje, o que me dá mais orgulho é encontrar alguns alunos na rua que cresceram, que passaram pelo projeto. Hoje a gente tem médico, a gente tem advogado, a gente tem lixeiro, a gente tem pedreiro, a gente tem todos que passaram pela gente, que passaram pelo nosso projeto, né? E eles se sentem orgulhosos e procura, de vez em quando procura. Hoje eu estou ensinando filho de aluno, né? Eu já estou ensinando filho de aluno. E a gente conseguiu ajudar muita gente, né? A gente conseguiu tirar muita gente do tráfico, né? Que poderia ter entrado no tráfico, a gente conseguiu tirar, né? A gente conseguiu fazer trabalho, a gente conseguiu fazer aqui um trabalho na faculdade. O primeiro, acho que talvez tenha sido o primeiro projeto na faculdade, na história de Petrópolis, na faculdade, foi o nosso, projeto de verdade. Você tocou aí no Capoeirança, né? O primeiro projeto, o primeiro grande projeto da instituição que eu participava, que você também participou, Cabadá Capoeira, o Capoeirança foi o primeiro grande projeto deles. Talvez, eu acho que nunca teve um outro grande projeto. Nós tínhamos 8.000 crianças no projeto. 8.000 crianças. E esse projeto fui eu que implantei. Foi através do meu trabalho e eu que implantei. Eu que coordenava, eu que trabalhava, porque eu que era da cidade. O projeto só veio com o nome, e a gente foi seguindo as diretrizes do grupo e tal, e tudo, mas a gente colocou 8.000 crianças, né? Eu acho que talvez o Capoeirança tenha sido o maior projeto da capoeira, eu digo com criança, tá? Porque a gente tinha mais alunos que o Rio Criança Esporte. Eu peguei o Rio Criança Esporte. Era Rio Criança Esporte? Eu acho que era, Rio né? Esporte. Rio Esporte. Eu comecei a aprender ali. Eu fiz estágio com o Dimola na Mangueira. O Dimola que dava aula no CEPES na Mangueira. Você chegou aí lá? Não sei se você chegou. Eu fiz estágio com o Dimola me levava. Vamos lá para aprender. Aí eu ia lá fazer estágio com o Dimola. Aí o Cobra dava aula no outro CEPES. A gente corria para lá. Aí o outro dava aula em outro lugar. A gente corria para lá. Então a gente eu andei muito no Rio de Janeiro com esses caras. Então, e assistindo esses caras, no começo deles dando aula também. Então, aprendi muito com esses caras também, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Rocinha, foi com o Dimola, ele me chamou, amanhã tu vai trabalhar comigo. Ele falava assim, fala assim, né? Amanhã você vai trabalhar comigo aí. Por que horas? Tal hora, tal lugar, 7 horas da manhã, eu saí. Na Rocinha, né? Lá em cima, no CIEP da Rocinha, estava lá eu dando aula com ele, lá, me ensina aquele ali e tal. Então, isso tudo foi experiência que a gente foi pegando. Então, a satisfação de ensinar, né, de promover o bem-estar dessas pessoas é muito grande. Por exemplo, hoje eu tenho um aluno aqui que ele tem paralisia cerebral, não fala, e agora ele está terminando o segundo grau, o sonho dele é entrar na faculdade. Ele não anda, mas ele tem intelectual bom, mas não anda, não fala, só resmunga, está estudando, vai terminar o segundo grau agora, o sonho dele é entrar na faculdade. E nós, da capoeira, demos essa força para ele e ele se sentiu e foi embora. Entendeu? Então, o que deixa a gente com mais força para seguir em frente é isso, é ver que dá resultado. Mas o resultado é esse resultado das pessoas se sentirem bem. Entendeu? Eu tenho tudo quanto é tipo de deficiência. Eu trabalhei com tudo quanto é tipo de deficiência, eu tenho experiência com várias, com tudo quanto é deficiência. Apareceu um aluno aí falando assim, já trabalhou com essa deficiência? Já trabalhei com tudo. Tudo já apareceu para eu trabalhar. E a gente conseguiu um resultado. Entendeu?
Então, é muito prazeroso isso, que as pessoas, a gente está conseguindo transmitir alguma coisa boa para a pessoa através da capoeira. Entendi. Eu tenho observado as suas postagens também, e eu vejo que, mesmo às vezes a sala estando cheia, para cada aluno é uma atenção, para cada aluno Sim, é uma colocação, uma apresentação do trabalho. sim. Então eu vejo que com alguns você já consegue fazer um trabalho, né, para desenvolver a percepção sensorial, o equilíbrio, noção de espaço, tempo, visão. Para outros eu já vejo que Uhum. você pega na mão e leva. Outros você Sim, deixa no chão, você traz. E uma coisa que eu acho bacana, e eu dialogo muito com isso, principalmente em alguns eventos de capoeira, inclusive aqui na minha escola mesmo, eu já tive a participação em alguns eventos sociais, né? Onde o capoeirista tinha dificuldade de jogar com o cadeirante. E aí eu estimulava o capoeirista a experimentar, a ter a iniciativa de tirar o cadeirante, tirar aquele indivíduo da cadeira de rodas e botar ele no chão. Porque ele estando no chão, a maioria tinha boa audição, ele sente a vibração auditiva. Mas quando ele vai para o chão, ele Uhum. sente a vibração daquele ambiente que ele está sobreposto. Sim, sim, E sim. isso facilita a comunicação, ou seja, a expressão dele através da capoeira, através da musicalidade, através do que ele está sentindo. E aí Ele as se mães, os expressa. pais ficavam impressionados, porque de repente dentro de casa o menino não mexe um braço, não mexe uma perna, nada, e na capoeira ele tem o estímulo de chutar. Não Entendeu? é? Tá Então vendo? quando eu observo você colocando os seus alunos cadeirantes para o chão para fazer atividade, e você, na verdade, não é que você está ensinando, é ele que está te ensinando. Porque se você não Sim, entrar na frequência dele de sim. pensamento, de gestualidade, você não entende o que ele quer comunicar para você. Uhum. Né? Se é estado de Por tristeza, de isso, alegria, felicidade. uhum. Por isso que eu digo que é o seguinte, para você trabalhar com, com qualquer pessoa, com qualquer tipo de deficiência, você tem que entrar no mundo dele, no universo dele, né? Entendi. Muitos não estão preparados para isso. Você tem que entrar Não. no universo dele. Muitos não estão preparados. Você vai entrar no universo do autismo, no universo do autismo é fascinante, cara. É impressionante a inteligência deles. Vou te contar um caso aqui que aconteceu numa aula minha, que, que vai entrar até no. Essa parte vai entrar no livro que a gente vai fazer. Eu tenho uma turminha numa escola que eu estou com ela há 4 anos. Turma de criança, 4 anos. Só tem autismo, tem tudo quanto é tipo de deficiência numa sala só. Tudo, tudo. E toda vez que eu ia dar aula para essa turminha, essa autista, ela era um autismo severo e ela tinha que estar sendo segurada. Ela não pode ficar na sala solta. Então a professora vem, fica segurando ela para ela não correr para o meio da aula, para ela não bater em alguma coisa, tal, né? Então, Uhum. ela ficou. Então ela descia para a aula toda semana. No primeiro ano ela desceu, no segundo ano ela desceu. Tô entendendo, né? Pode falar. A professora chegou para mim e falou assim, vamos fazer o seguinte com essa aluna, não vou descer ela hoje não, porque ela fica aqui, ela não faz nada, ela não faz nada e só fica aqui, às vezes ela desceu para essa aula essa semana. Quando ela não desceu para essa aula, uma barulhada lá em cima, eu estou na aula, um barulho e tal, uma confusão na escola. A menina arranjou, queria quebrar quase que toda a escola. Se debatia isso pelo outro, tal. Passou esse dia, chegou na outra semana, na minha aula da capoeira, a professora queria deixar ela lá de novo, ela começou a mesma
Alô? Tá chovendo em São Paulo. Tá escutando aí? Tá. Então, essa aluna, na segunda aula, ela trouxe de volta. E aí, essa aluna pediu para fazer a sequência. Ela saiu a professora soltou ela fez a ginga da capoeira, fez o caranguejo, andou até o final, rolou, subiu e foi para os braços do professor. Os gritos dela lá em cima é que mesmo ela não fazendo nada dela, ela estava participando da aula. Você entendeu? Então, então aquela aluna que ela ficou 2 anos sentada, ela estava treinando dentro do universo dela. Entendeu? Entendi. E ela participava do grupo da sala. Aquela sala de aula são os coleguinhas dela. E aí a gente tirou ela dessa aula, que ela não fazia nada, só que ela fazia aula. Dentro da cabeça dela, ela fazia aula. E mostrar, olha, não me tire e participe do meu jeito, mas eu participo. Mesmo às vezes não fazendo nada. Entendeu? Então, são esse tipo de coisa que a gente encontra, cara. Que perfeito, que bacana. Muito bom. Não tem. Mas isso também é o seguinte, eu estou ouvindo, tá meio pipocando aí, mas está chovendo muito aí em São Paulo, né? Ah, não, mas para mim tá bom. É a sua imagem que tá tremendo. Aqui tá bem para mim. O meu sinal tá legal. Não, aqui meu tá bom. Hum. O meu aqui tá bom. Então, mas também você tem que pensar o seguinte, tem que conhecer o aluno. Você que quer dar aula para a pessoa que quer dar aula para... Não adianta. Eu não vou entrar na porta aqui e vou dar aula hoje. Você tem que conhecer o aluno. Só vai dar aula, só vai conseguir desenvolvimento daquele aluno se você entrar no universo dele. Esse que é o mais difícil. Entendeu? Você entrar no universo dos alunos. Entendeu? Conquistar a confiança deles, né? Sim. Conquistar a confiança. É isso mesmo. Que A bacana. confiança e saber lidar com as dificuldades, né? Saber lidar ali, saber ter a percepção, né? De que você naquele determinado dia não vai dar para você fazer nada com ele, mas você vai deixar ele ali, que na outra aula você vai conseguir fazer, entender o universo dele, entendeu? Tem muita... Cara, é cada coisa que a gente vai pegando e vai aprendendo. Eu tenho um outro relato. Tinha uma aluna autista, que ela só falava na capoeira. A diretora, olha, hoje você veio dar aula porque a aluna tal só fala na capoeira. Mas ela, sabe o que ela fazia? Autista. Ela levantava, fazia um pouquinho da ginga do jeito dela e sentava cansada. E aquilo me intrigava, eu falava, ela fala tanto dessa aula da capoeira, ela adora, ela só fala nisso. Mas eu falo, pô, mas professora, ela não consegue levantar a perna direito, faz muito pouquinho e tal, e cansa à toa e tal. Aí o que eu fui descobrir? Fui conversando com a mãe, fui descobrir que essa aluna tinha restrição alimentar. Ela não come feijão, não come nada, tem restrição alimentar. Então, basicamente, o que ela comia, a forma dela se alimentar, era uma aluna que ficava muito fraca porque ela se alimentava mal, porque ela tem restrição alimentar. Entendeu? Olha só que coisa, olha que coisa de doido. E eu não sabia. E eu queria que ela fizesse queda de 4, levantasse a perna, e a menina, tadinha, não tinha força.
E ela queria fazer. E ela fazia, dava 2, 3 gingadas, e aí eu tinha que botar ela sentada de novo, e eu pensava, pô, tem algum problema cardíaco, alguma coisa, e no laudo não tem nada disso. Não, ela não tem. Aí que eu fui descobrir que esse cansaço dela, por causa da restrição alimentar que ela tinha, que ela se alimenta, que ela não come nada, realmente ela não come nada, então, por causa disso. Então, não é só chegar e dar, você tem que saber uma série de coisas, se aprofundar numa série de coisas, entendeu? Entendi. É bom, é bom. Eu acho que tinha que ter um pouco mais de palestras aí para auxiliar os nossos professores de capoeira que estão trabalhando com inclusão ou quem deseja trabalhar com inclusão, para ter essa percepção, errar menos e contribuir mais com essa ferramenta maravilhosa que ele já tem, que é a capoeira. Isso, muita coisa. Bacana. Eu estou montando agora a minha mentoria, agora para ver se eu consigo ajudar alguns capoeiristas. Tem algumas pessoas me pedindo ajuda, né? Então eu vou montar uma mentoria para tentar ajudar. Eu acho que a gente tem que transmitir o que a gente, né? O que a gente o que é que a gente aprende, né? A gente não pode guardar isso para a gente tem que transmitir. E se a gente puder ajudar, eu acho que todos quem quer trabalhar com pessoa com deficiência tem que estudar e procurar quem já trabalha, que essa pessoa vai te dar uma luz, vai te dar um caminho e tal. E olha, eu digo o seguinte, não tem para onde correr, você vai encontrar aluno com deficiência. Porque o professor de capoeira, ele trabalha em academia? Trabalha, mas ele trabalha em escola, não trabalha em escola. Toda escola agora tem aluno com deficiência. Onde ele for dar aula, ele vai encontrar aluno com deficiência. E se ele não estiver preparado para isso, ele vai ficar por trás. Porque a capoeira, ele sabe, ele vai conseguir desenvolver aquela turma e tal, mas às vezes tem aquele aluno, vai ter 2 ou 3 alunos na sala de aula com autismo, síndrome de Down, vai ter o cadeirante. Então, ele estando preparado para lidar com isso, o trabalho dele vai render muito melhor. Entendeu? Ele vai poder trabalhar com outra vertente. Né? Muito bom, muito bom. É isso. Poxa, mestre, que bacana. Eu quero te agradecer. A gente sabe que o papo é bem extenso, é longo, mas o que eu queria era apresentar o senhor para essa galera toda que vem pedindo, né? Eu acho que tem poucas pessoas que falam sobre esse quesito na capoeira, sobre a inclusão, embora tenha muitos profissionais excelentes, mas poucas pessoas têm feito lives com esse conteúdo. Eu acho que o que a gente está fazendo vai motivar ainda mais as pessoas a virem e dar a sua contribuição, que é importante, né? A corrente do bem, que eu falo. Né? Quanto mais pessoas falam sobre coisas boas, melhor. E aí nós vamos ajustando isso, né? Vamos ajustando no máximo possível. E vou deixar o seu contato aqui, para quem quiser falar contigo, ter acesso. Assim que o senhor tiver com a sua mentoria pronta, pode me mandar. Eu sou uma das pessoas que quero estar nessa sala de aula contigo aí. E vou apresentar para o meu coletivo também de alunos, para que todos possam ter essa formação continuada. Tá bom? Eu acho que na capoeira a gente precisa dessa troca, né? De aprendizagem. No aluno, você aprende comigo, você aprende com o outro, eu aprendo com o outro, a gente ensina para o outro. Eu acho que a capoeira a gente tem que passar para frente, né? O que a gente aprende, eu acho que a gente tem que, é importante passar para cada vez evoluir mais, né? Sem egoísmo, de história de grupo, porque o meu grupo eu não posso, que eu não posso. Não existe mais isso que eu não posso. Você pode fazer sim, independente de grupo, né? De bandeira, né? A gente tem que fazer pela capoeira. Pela capoeira, tá certo. Pela capoeira e principalmente para as pessoas, né? Que realmente precisam. É isso que é fantástico. Mas tá bom. Mestre, uma palavra que você pode deixar para as pessoas para motivar ainda mais elas a seguirem nesse propósito. O que o senhor diria para quem quer realmente levar a sério, ou quem já está levando ainda mais a sério esse trabalho, quer começar? Quais são as palavras do mestre? Então, eu digo o seguinte, né?
Não é fácil, tem que ter muito amor para trabalhar com isso, amor e carinho. Mas eu digo para não desistir, porque a inclusão com a capoeira vai ser, pro capoeirista, o trabalho do futuro. É o trabalho do futuro. Porque muitos e muitos e muitas pessoas. Então, não vai faltar trabalho para capoeirista. Hoje já falta professor profissional de capoeira para trabalhar com inclusão. Já falta hoje. Mas muito, falta muito. Mas muito mesmo. Então, é um mercado de trabalho legal, tem que gostar, tem que amar, né? Tem que gostar do que faz, mas a pessoa precisa se dedicar, estudar, ler livro, não ter vergonha de aprender, ler livros sobre, estudar as deficiências. Quando você pega um aluno com deficiência, você vai lá o Google ajuda muito, você entra lá, paralisia cerebral, o que é? Aí você vai lá estudar. Autismo, você vai ter característica do autismo, né? O síndrome de Down. Então você consegue, né, caminhar nisso. E é o trabalho do futuro, pro capoeirista. Bacana. Maravilha. Tá aí, galera. Vocês pediram a live, foi atendido o pedido de vocês. O mestre Evandro Fumacinha está aqui, né, dando essa contribuição maravilhosa para todos nós. Vamos aguardar agora que vai ter a mentoria dele e eu vou ser um dos primeiros a estar divulgando para vocês aí. Tá? Se não for o primeiro, eu vou ser o segundo ou o terceiro, porque o primeiro é o próprio mestre que vai divulgar e a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar aí. Tá bom, amigo? Obrigado, um abraço aí a todos. Pô, eu só quero agradecer e dizer que eu estou aqui à disposição para ajudar qualquer um, né, que precisar de uma força, que a gente ajuda, tem coisa que ele não está só ligar, que a gente talvez já tenha tido alguma experiência com isso, para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Obrigado, Tucano, a gente vai estar junto esse ano ainda. Tá bom, irmão? Então, vocês que estiveram na live, muito obrigado pela audiência. Chegando no terceiro mês do ano. Valeu. Carnaval já acabou. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.